Bem, irmãos, nesse mês de dezembro, nos cultos matutinos, nós estamos abordando um tema geral, o plano. No primeiro domingo, nós tivemos a oportunidade de ouvirmos a exposição da palavra de Deus quanto ao grande problema, o pecado. O pecado que nos afastou de Deus, o pecado que nos separou uns dos outros, o pecado que fez de cada um de nós pessoas com não apenas o potencial, mas pessoas muito complicadas nas relações uns com os outros. E vemos ali, já no início, a promessa do fiador da criação. Quando o homem peca, quando o homem ele desobedece, imediatamente Deus invoca o fiador, dizendo que o descendente da mulher haveria de pisar na cabeça da serpente e assim destruir as obras do diabo. Aí nós tivemos a segunda mensagem, no segundo domingo de manhã, com o tema Deus proverá a solução. Nós vimos ali no episódio de Abraão, com o seu filho Isaque, sendo colocado no altar, mas antes Isaque perguntou: papai, onde está o cordeiro, ou a ovelha, ou o carneiro para o holocausto? E a palavra de Abraão foi: Deus proverá. Havia uma expectativa no coração de Abraão de que Deus, de uma forma ou de outra, haveria de apresentar a solução. Então, este foi o tema da segunda mensagem. Hoje, o tema da nossa mensagem será: Deus proveu a solução. Existe uma linha de continuidade histórica das Escrituras e no entendimento teológico de como Deus está agindo na história. Nós aqui na introdução, aqui na meditação antes do batismo infantil, vimos a ansiedade de Abraão quanto ao cumprimento da promessa, mas os nossos tempos não são os tempos do Senhor. Nós não temos como precisar exatamente quando Deus haverá de cumprir as suas promessas. Mas quando Isaque nasceu, o que Abraão fez? Ele, no 8º dia, circuncidou Isaque. Circuncidou. Ele confiou na promessa, porque os tempos de Deus são diferentes dos nossos tempos, e é por isso que muitas vezes nós sofremos muitas ansiedades. Então, na linha histórica, houve o problema do pecado, houve a promessa de uma solução, e essa solução veio através de Jesus Cristo. A solução definitiva veio através do Filho de Deus, e é isso que nós estaremos vendo nesta manhã. Para este fim, eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 1. Nós leremos apenas os versos 29 até o verso 31. Diz assim a palavra do Senhor: No dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E este a favor de quem eu disse: Após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isto batizando com água. Vamos orar mais uma vez, pedir a Deus que fale aos nossos corações. Senhor, nós te engrandecemos por tudo que o Senhor tem realizado ao longo da nossa história, nos preservando na tua presença, observando as promessas que o Senhor fez no passado. Vemos na história a fidelidade do Senhor. Vemos na história os teus cuidados soberanos nos preservando. Percorremos por caminhos muito difíceis, complicados, pelos quais tivemos momentos de dúvidas, tivemos momentos em que pensamos até em desistir da nossa fé. Mas o Senhor misericordiosamente nos preservou, nos afastando do mal, desviando os nossos pés das ciladas do diabo, e assim o Senhor tem glorificado o teu nome através de cada um de nós. Não é por nós, é apenas pela tua graça, Senhor. Não é pelo nosso esforço, não é pela nossa disciplina religiosa, é pura e simplesmente pelas misericórdias do Senhor que têm sido renovadas a cada manhã a nosso favor. O que nós te pedimos, ó Pai, nesta ocasião, é que tu fales conosco através da exposição da tua palavra, que ela seja, Senhor, instrumento no poder do teu Espírito para alimentar a nossa fé, para nutrir as nossas convicções e para, Senhor, converter
aqueles que ainda não se arrependeram dos seus pecados, a fim de que eles experimentem a vida eterna, hoje e para sempre. Nós oramos por isto, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, havia uma forte expectativa judaica naqueles dias, quanto à vinda do Messias, por causa das profecias durante os séculos. Os judeus, por causa de todas essas profecias, permaneceram atentos a todos os eventos que aconteciam na terra de Judá, na Judéia, especialmente na cidade de Jerusalém. No capítulo 1, versos 6 e 7, aqui do Evangelho de João, nós lemos que Deus enviou um homem cujo nome era João, e que tinha a missão de testificar a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Deus enviou um homem chamado João com a finalidade de testificar a respeito da luz, para que, observando o testemunho dele, todos pudessem vir a crer nele. Ele vivia no deserto e pregava batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E por causa dessa pregação e o batismo que João estava realizando naqueles dias, multidões de toda parte da Judéia e de Jerusalém, entre aspas, confessando os seus pecados, eram batizadas por ele no Rio Jordão. É o testemunho que nós lemos em Marcos, capítulo 1, versos 4 a 5. O que estava acontecendo chamou a atenção do povo de acordo com aquilo que nós lemos em Lucas, capítulo 3, verso 15. E discorria, então, todas as multidões no seu interior, se João Batista não era o Messias. Tudo o que estava acontecendo naqueles dias, imagina multidões vindo de todas as partes da Judéia, indo para o Rio Jordão, para ouvirem a pregação de João e para serem batizadas. E muitos estavam perguntando, será que este não é o Cristo? Que em grego significa Messias ou ungido. Então, isso estava acontecendo naqueles dias e o assunto acabou chegando ao conhecimento do Sinédrio. O Sinédrio era o fórum jurídico dos judeus, onde eles julgavam as causas dos judeus. Então o Sinédrio resolveu enviar uma delegação formada por sacerdotes e também por levitas, é o que nós lemos no verso 19 do capítulo 1. E o Sinédrio, representado por essa delegação, resolveu ir até João com a seguinte pergunta, verso 20. Pergunta que eles fizeram: quem és tu? Final do verso 19. Veja qual foi a resposta de João no verso 20. Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Eles não perguntaram se João era o Cristo, mas João já se antecipou, porque este era um assunto que estava correndo entre as multidões, conforme já mencionei aqui em Lucas capítulo 3, verso 15. As multidões estavam se perguntando se ele não era Cristo, então ele já se antecipou dizendo: não, eu não sou o Cristo. Então aquela delegação insistiu no verso 21. Quem és, pois? És tu Elias? Eles estavam curiosos, querendo saber quem era. Então, esta pergunta, ela está no seguinte contexto. Nós lemos aqui que no Antigo Testamento, as últimas palavras, os últimos versos do Antigo Testamento, no livro do profeta Malaquias, que registrou que nos últimos dias, como diz o texto, no verso 5 e 6 de Malaquias capítulo 4, eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Por isso que aquela comissão, aquela delegação do Sinédrio fez essa pergunta para João Batista, se ele não era Elias, porque essas foram as últimas palavras da revelação. Também existe uma outra razão. Elias foi um profeta destemido que invocou o julgamento de Deus sobre os idólatras. Nós lemos em 1 Reis, capítulo 18, a ousadia de Elias diante dos profetas de Baal. E como por causa da sua pregação, por causa da sua ousadia de fé, como Deus feriu os profetas de Baal. E João pregava assim também para os fariseus e para os saduceus. Nós lemos em Mateus capítulo 3, versos 7 a 8, que dentre a multidão que estava vindo para ser batizada por João Batista, João, ao vir
essas autoridades se aproximando para serem batizadas, João recebeu essas autoridades com as seguintes palavras: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos de arrependimento. João foi ousado, destemido ao pregar o Evangelho. Ele não se amedrontou, ele não se intimidou, pelo contrário, ele falou a verdade e confrontou os pecados da sua geração, até mesmo daquelas autoridades. Assim como o profeta Elias fez no passado. Com tudo isto, aquilo que estava registrado e a expectativa de que antes que viesse o grande dia e terrível dia da ira do Senhor, Deus haveria de suscitar Elias, e também por causa da pregação de João Batista, aquela delegação do Sinédrio resolveu perguntar se João Batista era Elias. Diante da suspeita, João foi enfático ao afirmar, ao dizer que não era uma reencarnação de Elias. A promessa não seria de que Elias, ele seria reencarnado e viria como homem novamente, o mesmo personagem do passado, já falecido. João foi enfático em dizer: não, eu não sou Elias, muito embora a profecia que nós lemos aqui tenha tido relação sim com João Batista, pois como Jesus disse em Lucas capítulo 1, verso 17, como mencionado na profecia de Malaquias que nós já mencionamos aqui, ele veio no espírito e no poder de Elias para converter os corações dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. João Batista, ele vem como um reflexo, vamos assim dizer, do profeta Elias, mas não como Elias em si. Por isso ele negou ser Elias, mas não negou que ele estava exatamente na condição daquele que havia sido prometido, que seria o precursor do Messias. A curiosidade da delegação do Sinédrio foi tanta que eles insistiram no verso 22: declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Eles continuaram insistindo: já que não é Cristo, já que não é Elias, nos diz então quem é você. Então Elias respondeu no verso 23, mencionando uma profecia que se encontra em Isaías capítulo 40, verso 3. Ele disse: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Ele quis deixar claro ter sido enviado por Deus apenas como precursor do Messias, aquele que veio para preparar o caminho, habilitar para o Senhor um povo preparado, segundo a própria palavra de Jesus em Mateus capítulo 17. E ele quis deixar isso bastante claro, esta missão que ele tinha de deixar preparado o caminho do Messias, porque ele era muito, mas muito menor do que o próprio Jesus. É uma tendência do coração humano idolatrar aqueles que pregam, aqueles que fazem sinais. É uma tendência. Naqueles dias isso estava acontecendo também. Alguns estavam pensando que o João Batista era o próprio Cristo. E João teve que dizer no verso 27 que ele não tinha a menor condição de ser comparado com Cristo. Ele era muito menor. Ele era tão indigno, que ele não poderia sequer, não tinha condição sequer para afrouxar as tiras da sandália do Messias. Porque o Messias era muito superior a ele. E tudo nessa passagem, desde o seu início, aponta para o fato de que as expectativas messiânicas chegaram no seu tempo e também no seu propósito. E o propósito foi de revelar Jesus como a providência de Deus para o homem. É isso que nós lemos no verso 27. João disse: o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. E João anuncia a vinda desse Messias, a vinda e a chegada do Cristo, o Filho de Deus. Nós temos nessa passagem que lemos, versos 29 ao verso 31, duas grandes argumentações aqui de João Batista. Primeiro, que João Batista anuncia Jesus como aquele que é o Cordeiro de Deus. Essa expectativa da vinda do Messias chegou, e ele cumpre o seu propósito a dizer: eis o Cordeiro de Deus. Isso está registrado no verso 29. E nos versos 30 e no verso 31, temos a segunda grande argumentação de João, quando ele apresenta Jesus como o varão que tem a primazia.
E um argumento está intimamente relacionado com o outro argumento. Vamos observar novamente o que diz aqui no verso 29, onde João diz: no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No dia seguinte, ao testemunho que ele havia dado, João Batista, porque o evangelista João é uma pessoa, e o João que está batizando é outra pessoa, é João Batista. Então, no dia seguinte, ao testemunho que João Batista tinha dado à delegação do Sinédrio, ele viu Jesus vindo para ser batizado. E por revelação, conforme lemos em Lucas capítulo 3, verso 2, declarou que ele era o Cordeiro de Deus. A imagem e propósito do Cordeiro vem dos mais remotos tempos. João não fala que Jesus é o Cordeiro de Deus de forma aleatória. Existe, como eu disse no início, uma linha continuada da revelação bíblica. E João está aqui considerando exatamente o progresso desta revelação ao identificar Jesus como o Cordeiro de Deus. Em Gênesis capítulo 4, lemos que Abel pastoreava ovelhas e das primícias do seu rebanho ofereceu uma oferta ao Senhor, e que se agradou o Senhor de Abel e também de sua oferta. É a primeira menção que nós temos que do rebanho que Abel pastoreava, ele apresenta das suas primícias a Deus no altar. Mais tarde, Abraão foi testado a colocar seu filho no altar para sacrifício. Mas quando tomou o cutelo e estendeu a mão para sacrificá-lo, Deus o impediu e providenciou um carneiro que foi visto por Abraão com seus chifres presos nos arbustos. E aquele carneiro foi colocado no lugar de Isaque no altar para ser sacrificado. É o que lemos em Gênesis capítulo 22. No Egito, cada família israelita foi instruída por Deus a tomar para si um cordeiro e sacrificá-lo. Eles tinham que pegar o sangue daquele cordeiro, manchar os umbrais da porta e a verga, para que quando o destruidor passasse, quando a ira de Deus repousasse sobre as terras do Egito, as famílias israelitas fossem preservadas. Também eles deveriam comer a carne assada de todo aquele cordeiro durante toda uma noite, e o alimento serviria para que eles tivessem vigor para saírem às pressas da terra do Egito, rumo à terra que Deus havia prometido. Assim foi instituída a Páscoa, um memorial de como, pelo sangue do cordeiro, as famílias dos israelitas foram poupadas quando a ira de Deus chegou. É o que lemos em Êxodo capítulo 12. O Messias, em Isaías 53, foi apresentado como o cordeiro sendo levado para o matadouro, sem poder fazer nada, mudo. Assim foi levado o Messias para o matadouro. Esse é o mesmo testemunho que Lucas dá em Atos capítulo 8, verso 32. Em Levítico, lemos que a vida da carne está no sangue, e o autor de Hebreus disse que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Hebreus capítulo 9, verso 22. Portanto, todos os sacrifícios anteriores foram testemunhas de que o Messias seria alguém que viria para redimir o povo através de um único e superior sacrifício a favor da remissão dos pecados de todos nós. Agora, finalmente, chegou o momento de satisfazer a pergunta de Isaque, quando Abraão, seu pai, o estava levando para o monte com a intenção de oferecê-lo como oferta ao Senhor. Onde está o cordeiro para o holocausto? A pergunta de Isaque. A resposta de Abraão, de que Deus proverá para si o cordeiro, encontrou seu significado séculos depois. Quando João Batista viu Jesus vindo para ser batizado, ele disse à multidão: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso foi tremendamente impactante. Na experiência de Abraão, o seu único filho foi substituído por um animal. Mas agora, Deus substitui o animal por seu filho. Tira Isaque do altar, coloca o animal. E essa foi a prática até Cristo. Em Cristo, os animais, eles não são mais necessários. Eles sempre foram insuficientes, sempre foram medidas provisórias, mas agora, pela pessoa de Jesus Cristo, Filho de Deus, sacrificado no altar daquela cruz, esses sacrifícios, eles seriam e foram completamente satisfeitos.
Notemos que o pecado que menciona aqui é descrito no singular, para, como diz o texto, que tira o pecado, indicando que o Cordeiro de Deus lidaria com a totalidade do pecado através de um único sacrifício. É o Cordeiro para o pecado, para tirar o pecado. Este entendimento é reafirmado em 1 João, capítulo 2, verso 2. A respeito de Jesus, João disse, o mesmo autor desse evangelho, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Jesus veio para cumprir exatamente a missão de, através do seu sacrifício, redimir todos aqueles que nele creem. Essa é a primeira afirmação que João Batista faz a respeito de Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus, a resposta, a providência na história que Deus deu a todos aqueles que nele creem. Em Cristo, todos os nossos pecados são perdoados e temos agora a liberdade de vivermos vida consagrada ao Senhor e a seu serviço. A segunda afirmação que João faz a respeito dele se encontra no verso 30 e verso 31, de que ele é o varão que tem a primazia. João diz, no verso 30, é este a favor de quem eu disse, após mim vem o varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. O segundo argumento de João aqui é muito importante. E como eu disse, um argumento está intimamente relacionado ao outro. A intenção de João aqui foi de revelar a superioridade da pessoa e, como resultado, o sacrifício que haveria de realizar. A superioridade de Jesus indica a superioridade da obra que ele haveria de realizar na cruz do Calvário. Primeiramente, ele afirmou a superioridade da autoridade de Jesus. Ele não era a luz, conforme lemos no verso 8 do capítulo 1. João não era a luz, mas foi enviado para testificar a luz. Ele não era o Cristo, nós lemos no verso 23 do capítulo 1, mas foi enviado para preparar o seu caminho. Reconheceu que suas obras eram inferiores às dele. No verso 26 ele diz, eu batizo com água. Depois, no final do verso 31, nós lemos, a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água, porque as obras de João, o batismo de João, eram apenas um anúncio do principal, era apenas a entrada, o prato principal estava para vir. Então ele é apenas uma placa sinalizadora. As obras, portanto, de João, o batismo, portanto, de João, era um batismo inferior ao batismo que Jesus haveria de realizar. Ele testemunhou ser indigno diante de Jesus, verso 27. Por seu testemunho, 2 de seus discípulos o deixaram para seguir a Jesus. Nós lemos nos versos 35 ao verso 37. No dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 de seus discípulos, e vendo Jesus passar mais uma vez, João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, o que eles fizeram? Eu não quero seguir João Batista, se eu tenho a oportunidade de seguir um que é superior a ele. Então 2 dos seus discípulos deixaram João Batista e foram seguir Jesus. Em tudo isto, nós temos aqui a ênfase de João quanto à primazia de Jesus, a superioridade de Jesus, a preeminência de Jesus, a proeminência de Jesus, a sublimidade de Jesus, da sua pessoa, por causa também da superioridade da sua obra. João enfatiza por 2 vezes essa superioridade. Verso 15, se você puder conferir, do capítulo 1, João diz, João testemunha a respeito dele e exclama, este é o de que eu disse, é de quem eu disse, o que vem depois de mim, contudo, tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. E agora na parte A do verso 30, ele diz, é este a favor de quem eu disse, após mim vem um varão que tem a primazia. João está o tempo todo enfatizando a superioridade de Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus, ele é superior a todos os animais que foram oferecidos no altar, não tem comparação. João, como pregador,
desvia o foco dele e joga todo o foco, toda a luz para a pessoa de Jesus, porque ele era muito inferior. E a razão porque João dá esse testemunho de que Jesus tem a primazia se encontra na parte B do verso 30. Como disse, porque já existia antes de mim. Jesus existia antes de João Batista. João Batista, pelo testemunho do Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 36, era pelo menos 6 meses mais velho do que Jesus. 6 meses mais velho. Mas Jesus já existia antes dele. Esse é o primeiro testemunho que João, o evangelista, dá a respeito de Jesus no início do seu evangelho. Verso 1 ao verso 3, do capítulo 1. João disse: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Todas as coisas existem porque foram criadas por intermédio de Jesus Cristo. Jesus foi o meio pelo qual todas as coisas vieram à existência. Ele estava no princípio com Deus. Esse é o testemunho. E aqui, a referência que João Batista faz a respeito de Jesus, tem a ver com a sua pré-existência, uma virtude exclusiva da divindade. O que João está testificando é o caráter de Jesus, o caráter divino de Jesus, exatamente como nós lemos no verso 34. No verso 34, João disse: pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Ele tem a natureza divina. Ele é Deus encarnado. Assim como João, o evangelista, diz no capítulo 1, verso 14: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus encarnou-se, veio ao mundo, habitou entre nós. Ele é o Cordeiro de Deus. É Deus entre os homens. É Deus entre os homens. E isso prova a superioridade do Cordeiro de Deus em relação aos animais que eram sacrificados no altar. Ele é superior a todos os sacrifícios que foram realizados. É sobre isso que o autor de Hebreus, no capítulo 10, verso 3 e versos 12 a 14, testemunhou. O autor de Hebreus disse: entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos. Por quê? Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Foram medidas provisórias, foram medidas que foram tomadas observando aquele sacrifício que unicamente oferecido por Jesus poderia satisfazer de uma vez por todas a nossa necessidade de expiação. Então todos esses sacrifícios que foram feitos, eles eram impossibilitados de remover pecados, conforme nós lemos no testemunho do autor de Hebreus. E ele continua no capítulo 10, versos 12 a 14: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Veja a superioridade da obra de Jesus. Isso tem relação com aquilo que João Batista está testemunhando. Ele tem a primazia. A pessoa de Cristo é superior, portanto a obra de Cristo é superior e é eficaz. João afirma 2 vezes que não conhecia Jesus. No verso 31 ele diz: eu mesmo não o conhecia. E na parte A do verso 33 ele repete: eu não o conhecia. Sabemos pelo Evangelho de Lucas também, capítulo 1, verso 36, que eles eram parentes, que João Batista era parente de Jesus, mas nós não temos nenhum registro que eles tenham tido algum contato pessoal antes. Nós não temos registro. Alguns vão dizer que eles tiveram um contato pessoal, alguns vão dizer que eles tinham algum tipo de conhecimento a respeito do outro, mas a grande verdade é que nós não temos nenhuma evidência textual para fazermos tal afirmação. Nós não podemos afirmar nada a respeito disso, mas podemos afirmar
que, pelo contexto, João reconheceu Jesus segundo a revelação divina, segundo a revelação de Deus. E isso está imediatamente nos versos 32 e 34 da nossa passagem. Aqui nós temos um testemunho de que, segundo a revelação, João reconheceu, porque essa é a pergunta. Ele fala duas vezes: eu não o conhecia, eu não o conhecia. Ora, como pôde então João, quando viu Jesus vindo para ser batizado, afirmar: é o Cordeiro de Deus? A resposta está aqui, nos versos posteriores. A resposta é esta. Ele disse, e João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse. E aí ele diz: aquele sobre quem vires descer a pomba e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Ele foi avisado anteriormente a respeito daquele sobre o qual desceria o Espírito como uma pomba. E é por isso que João, então, testifica que Jesus é o Filho de Deus. O batismo era uma prática nova em Israel, porque adiante desta missão, adiante desta revelação que João teve a respeito de Jesus, ele procurou apenas cumprir a missão de uma voz que clama no deserto, preparando o caminho do Messias. Ele termina o verso 31 dizendo: mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. E essa prática, ela era completamente nova. Não há registro nas Escrituras de ninguém fazendo batismo com água, como nós vemos aqui na prática de João Batista. De acordo com a lei, havia certas lavagens que o povo de Israel tinha que se submeter. Os impuros, eles eram levados para uma lavagem no templo. Eles que tinham sido contaminados por algum tipo de pecado, eram lavados, conforme lemos em Levítico, capítulo 17, dentro de uma ordem cerimonial. Mas, a parte disso, nós não vemos ninguém fazendo aquilo que João Batista estava fazendo, batizando com água. Contudo, ele simplesmente estabelece a comparação aqui 3 vezes. No verso 26, ele diz o seguinte: eu batizo com água. Verso 31, parte B: vim por isso batizando com água. E no verso 33 ele diz: aquele, porém, que me enviou a batizar com água. 3 vezes João Batista está afirmando que ele batizava com água, mas ele está ao mesmo tempo fazendo uma comparação com a superioridade de Jesus, mostrando que o batismo a respeito do qual Jesus haveria de trazer era completamente superior. Ele batizava com água, mas Jesus batizaria com o Espírito. É por isso que João traz esta afirmação. Ou seja, ele estava cuidando de necessidades externas, mas Jesus cuidaria de necessidades internas e também eternas. Algo que nenhum pregador é capaz de fazer. Mas Jesus haveria de trazer esse batismo, eficazmente, santificando o seu povo, transformando e convertendo corações para Deus. Eu quero concluir trazendo aqui 2 considerações para cada um de nós, meus irmãos. Em Isaías, capítulo 59, verso 1 ao verso 2, nós lemos o seguinte: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Deus está pronto para ouvir, Deus está pronto para nos abençoar, Deus está pronto para nos acolher. Mas Isaías continua dizendo: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Palavras do profeta Isaías. Meus irmãos, o pecado, ele é semelhante à morte. Ele separa o espírito do corpo. Ele interrompe a vida terrena, quebra a relação de pessoas amadas, não apenas pela morte física, mas também entre nós. O pecado pode nos separar, o
pecado pode nos impedir de termos comunhão, de olharmos nos olhos uns dos outros, de termos uma amizade verdadeira uns com os outros. O pecado nos afasta da comunhão com Deus e daquilo que Deus tem prazer. Deus é a única fonte de vida. E quando nós nos afastamos da comunhão com Deus, tudo o que nós conhecemos da jornada da nossa vida são infelicidades, são experiências dramáticas. Do ponto de vista espiritual, ainda que alguns consigam prosperar financeiramente, materialmente, como diz o apóstolo Paulo, são os mais infelizes dos homens, aqueles que pensam que a vida se limita às conquistas e aos triunfos terrenos. A parte da nossa comunhão com Deus, tudo o que nós experimentamos são tristezas e infelicidades. E por causa dessa perda de comunhão com Deus, nós também podemos perder o prazer naquilo que Deus mais ama, como por exemplo, a comunhão com o povo dele. Quando nós perdemos a comunhão com Deus, perdemos imediatamente o interesse pelo povo dele. Nos afastamos da igreja, nos afastamos do conhecimento da palavra de Deus, que nos santifica, que nos guia como uma luz no meio das trevas. Perdemos o prazer de falarmos com Deus em orações, porque Deus é a única possibilidade, é o único caminho, é a única condição na qual podemos viver a vida cristã com vigor, com alegria, com felicidade, mesmo quando tudo está indo de mal a pior. Mas o pecado, ele nos afasta de Deus. E nos afastando de Deus, nós perdemos a comunhão uns com os outros. E porque somos privados pelo pecado, de sermos atendidos pela única fonte de perdão, de paz e de solução permanentes, acabamos vivendo dominados pelo desânimo, nos entregando à infelicidade de uma vida terrena sem esperança. O pecado é uma condição espiritual na qual todos os homens sofrem, até mesmo aqueles bonitinhos e bem comportados. O pecado afetou a condição de todos os homens. Como diz o apóstolo Paulo na Epístola aos Romanos, não há justo, nenhum sequer, porque todos pecaram, ele diz no capítulo 3, verso 23, e carecem da glória de Deus. Todos nós fomos manchados pelo pecado, corrompidos pelo pecado. Todos nós perdemos o impulso natural para buscarmos a Deus, vivendo como que mortos espiritualmente. O pecado, desde Adão até os nossos dias, tem nos inclinado à desobediência. Por isso é tão fácil desprezarmos a comunhão com Deus e com a igreja. Tão fácil. Agora, por exemplo, que podemos nos reunir, agora que podemos celebrarmos louvores e adoração na presença de Deus, muitos ainda preferem se manter na acomodação das suas casas, quando não precisa mais. Não precisa mais. É muito fácil nós deixarmos de buscar a Deus. É muito fácil deixarmos a comunhão com os santos. Nós temos muita facilidade para desprezarmos naturalmente a comunhão com Deus e a comunhão com a igreja. É por isso que é mais fácil aprendermos o que é errado, e é tão difícil aprendermos aquilo que é justo, aquilo que é certo, aquilo que é honroso. É mais fácil depreciarmos o testemunho do nosso irmão do que fazermos referência positiva, alegre e honrosa, como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12, preferindo honra uns aos outros. Isso é muito difícil para nós. Quando vemos uma roda de pessoas falando mal de outras, nós logo queremos dar um jeito de chegar ali para saber qual que é o assunto do dia. Nós temos prazer nas coisas que são erradas. A grande verdade é esta. E a nossa luta não é para fugirmos daquilo que é errado. Nossa grande luta é corrermos atrás daquelas coisas que são certas. Porque todos nós fomos afetados pelo pecado. Todos nós temos deficiências de caráter. Todos nós temos desorganizações emocionais e percepções equivocadas a respeito de Deus e da sua obra através de Jesus Cristo na cruz. O pecado também é o resultado dessa condição, evidenciado por comportamentos opostos à santidade de Deus, nos pensamentos, nos desejos, nas palavras, no uso das palavras e também nos nossos relacionamentos.
É totalmente possível, por isso, vivermos uma vida religiosa disciplinada. Crescemos dentro da igreja. Eu praticamente cresci dentro da igreja. Fui educado no Evangelho desde muito cedo. E porque eu era levado pela minha mãe, via a minha mãe desde pequenininho, vendo a minha mãe do meu lado na igreja, lá, ela não era regente, mas no meio da igreja, quando eram tocados os hinos, naquela época na minha igreja, a igreja muito conservadora, não tinha bateria, não tinha, como nós vimos aqui o Marcelinho tocando, não tinha instrumentos assim, era só hino. E a minha mãe ficava entusiasmada com os hinos quando eram cantados, e ela ficava ali, no meio das pessoas, como de pequenininho regendo os hinos no meio do povo. Eu cresci no Evangelho, mas eu não era crente em Cristo Jesus. Eu acostumei a ir para a igreja aos domingos. Eu acostumei, quando o pastor pedia para orar, fechar os olhos e acompanhar a oração. Eu acostumei a acompanhar a leitura bíblica pública que era feita nos púlpitos das igrejas. Eu acostumei, mas eu pessoalmente não tinha fé em Jesus Cristo. Se minha mãe dissesse assim, não vou mais para a igreja, eu acharia aquilo, com certeza, totalmente natural. Eu não diria para ela, não mãe, a senhora não pode deixar de ir para a igreja. E se a senhora desistir, eu vou continuar porque eu amo o Senhor e eu amo o povo de Deus. Eu não tinha fé para isso. E a gente fica se perguntando, especialmente para os nossos filhos que crescem no meio da igreja, que crescem na tradição cristã, se eles teriam esta iniciativa, se nós como pais, em algum dia disséssemos, não vamos mais para a igreja, não vamos mais buscar a Deus, será que nós que crescemos no Evangelho, que estamos do lado dos nossos pais, será que nós teríamos a iniciativa de continuarmos buscando a Deus? Será? É totalmente possível vivermos uma vida religiosa disciplinada, mas desprovidos da fé em Cristo e do prazer de estarmos em comunhão com Deus e com a igreja. É totalmente possível participarmos de cultos dominicais e durante a semana vivermos como incrédulos, sem qualquer diferença. A palavra de Deus não faz o menor sentido. Nós até de uma maneira inteligente, racional, compreendemos a palavra que é pregada, mas essa palavra não afeta a nossa vida, não altera os nossos valores, não corrige o nosso entendimento a respeito da vida. Nós continuamos vivendo como que ignorando a verdade de Deus. A palavra de Deus não faz o menor sentido, por isso é totalmente possível tratarmos a palavra de Deus como se ela não fosse a palavra de Deus, fosse apenas um discurso dominical que nós temos que ouvir no meio da semana. É totalmente possível vivermos uma vida assim, meramente religiosa, sem intimidade com Deus, sem amor por Deus, sem apego à verdade que transforma não somente a nossa vida, mas a vida daqueles que nós amamos, vida daqueles que estão em nossa volta. Nossa única e verdadeira esperança, meus amados irmãos, está no Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Se desejamos triunfar sobre a morte e vivermos eternamente com Deus, porque a minha luta e a sua luta é contra esse pecado. A nossa luta interna, nós queremos servir a Deus, queremos obedecer a Deus, queremos amar a Deus, queremos amar o povo de Deus, mas somos perturbados pelo pecado. Nós temos lá no íntimo o prazer em desejos impuros, em práticas profanas e vexatórias. Nós temos prazer no pecado, e para mortificar essa carne, para mortificar essa natureza e vivermos em comunhão com Deus e com o povo de Deus, a nossa única esperança é se nós fizermos como João fez: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olhar para Ele como a solução para os nossos pecados. O único que pode nos trazer essa certeza e essa convicção de que mesmo quando a morte chegar, nós triunfaremos sobre ela e estaremos na presença de Deus, é se nós crermos em Jesus Cristo de todo o nosso coração e o servirmos com a nossa própria vida. João viu em Apocalipse capítulo 5 um cordeiro como tendo sido morto, no verso 6, diante do qual todos se prostraram e adoraram, porque ele foi morto e com o seu sangue comprou para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Verso 9:
Conforme João diz, no capítulo 9, verso 31, sabemos que Deus não atende a pecadores. João, aqui no seu evangelho, ele diz no verso 31 do capítulo 9, sabemos que Deus não atende a pecadores. Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus, pratica a sua vontade, a este atende. A este atende. Portanto, confiemos no sacrifício do Cordeiro de Deus e nos arrependamos do nosso pecado, pois Deus ouvirá o nosso clamor e concederá a sua graça a cada um de nós. A nossa salvação e a nossa esperança está apenas na pessoa de Jesus Cristo. E é isso que nós anunciamos quando nós tomamos do pão e do cálice nesta manhã. Que o Cordeiro de Deus foi morto e pelo seu sangue todos os nossos pecados foram perdoados. E se hoje você crê, você pode experimentar já a vida eterna e a comunhão com Deus e a comunhão com o seu povo através do sacramento dessa ceia. Vamos orar?